tudo bem, alunos do Colégio Freinet? Eu sou a professora Manuela, de língua portuguesa, e hoje o nosso assunto é colocação pronominal. Essa aula é dedicada aos nonos anos. No caso, a gente vai trabalhar das páginas 19 a 23 da apostila 3, tá certo? E o que vem a ser a colocação pronominal? A colocação pronominal, ela vai determinar a posição, a colocação dos pronomes oblíquos átonos em relação aos verbos. Alguns pronomes oblíquos átonos vão vir antes, depois ou até no meio dos verbos. E isso vai obedecer certas regras, tudo bem? Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. A gente vai ver bastante essas partículas, né, esses pronomes nos próximos exemplos. Vamos lá, então? Bom, turma, nós temos 3 tipos de colocação pronominal. A primeira e a mais usada é a próclise, quando o pronome ele vem antes do verbo. Por exemplo, hoje me lembrarei das coisas boas que faço. Me é o pronome e está antes do verbo lembrarei, tá? O segundo caso é a ênclise, que vem quando o pronome está situado depois do verbo. Por exemplo, quero lembrá-lo das coisas boas que você fez. Quero lembrá-lo é uma locução verbal, né? 2 verbos para formar uma única ação. E no caso, o pronome átono lo vem depois dessa locução que é quero lembrá-lo, tá bom? O último caso é a mesóclise, que é mais rara, tá? Como eu falei, a próclise é a mais comum. A ênclise a gente usa menos, geralmente numa língua mais formal. E a mesóclise, vocês vão ver que são casos mais formais ainda, tá bom? E mais raros também, quando vem no meio do verbo. Por exemplo, lembrar-me-ei das coisas boas que faço, tá? Lembrar-me-ei. O me, vocês podem ver aqui, que está destacado em vermelho, que é o pronome e está situado no meio do verbo, que seria lembrarei. Ele está quebrado e no meio tem esse me. Geralmente nós falaríamos esse verbo no dia a dia como se ele fosse uma próclise, me lembrarei, né? Mas em alguns casos vocês vão ver que ele é apresentado como mesóclise, lembrar-me-ei, tá bom? Pessoal, vocês vão ver que na apostila de vocês, alguns exercícios vão trabalhar com esse raciocínio, né? O pronome oblíquo átono, ele pode vir no lugar do objeto, tá bom? Vamos ver esse exemplo aqui. As pessoas me isolavam. As pessoas é o sujeito, a ação desse sujeito é isolavam. Isolavam o quê? Me isolavam, tá? Então, aqui no caso, a ação dessas pessoas incide sobre mim. Eu sou o objeto delas, tá bom? Só que, por exemplo, em vez de vir nessa estrutura, as pessoas, sujeito, isolavam, verbo, com o seu objeto, que seria eu, né? A mim, isolavam a mim. Aqui no caso ela vem, as pessoas me isolavam. No caso, o pronome vai vir antes do verbo isolavam, tá bom? Pessoal, algumas coisas que a gente vai ter que levar em consideração quando for tratar da construção da colocação pronominal, tá bom? Por exemplo, a colocação pronominal vai ser muito diferente no português falado, mais informal, e no português escrito, que é a norma padrão. É isso que vai motivar, por exemplo, o sentido dessa aula, tá? Quem está acostumado a ler bastante, a escrever bastante, acaba usando de uma maneira assim muito mais tranquila, digamos, essas 2 normas, tanto a padrão quanto a informal, tá certo? Aqui no Brasil, o português do Brasil, nós gostamos muito de usar a próclise, né? Que é quando o pronome vem antes do verbo, tá bom? Isso tem uma motivação muito grande das estruturas, por exemplo, das línguas indígenas e africanas, tá certo? Então, a gente vai acabar usando os pronomes de uma maneira muito diferente, por exemplo, do português de Portugal, tá?
Não é que eles estão mais certos, tá bom? Mas eles eram considerados o nosso padrão antigamente, né? E aos poucos o português do Brasil ele vai apresentando cada vez mais modificações e distanciamento entre esse padrão europeu que era considerado erudito, tá bom? Por exemplo, na escrita, lembrarei-me. Mas na fala, quase ninguém fala assim, por exemplo. Você vai lembrar? Ah, lembrarei-me. Ninguém fala assim, né? Ah, me lembrarei sim. Ou então um caso bem claro, por exemplo, né? Desculpe-me. Ninguém fala assim, sou até meio arrogante, sou falso, né? O mais assim afetivo, a forma assim que parece mais autêntica, mais espontânea para o português do Brasil seria me desculpe, tá certo? Então aqui, por exemplo, né, a gente vai sempre usar esse me desculpe, é um modelo clássico de próclise, né, que o pronome vai vir antes do verbo, tá bom? Então, como eu falei, o português brasileiro, ele acaba sendo muito diferente do português de Portugal. No caso, o português de Portugal, ele está mais próximo, por exemplo, de uma linguagem padrão que é muito similar, por exemplo, na linguagem jurídica ou numa linguagem retórica, religiosa, como as dos jesuítas, que vocês veem nos livros de história, tá bom? Século XIX, começo do século XX para trás, tá bom? Nesses casos, por exemplo, de linguagem jurídica, de tribunal, advocacia, acaba aparecendo muito mais esses casos raros de mesóclise, né? Que seria considerado uma língua erudita e mais culta, tá certo? Pessoal, vamos ver então na prática, por exemplo, alguns exemplos, né? Na linguagem informal, chega alguém e diz, o Zezinho estava na praia, encontrei ele tomando uma água de coco. Encontrei ele, tá? Na linguagem formal, vocês vão transformar isso em o Zezinho estava na praia, encontrei-o tomando uma água de coco. Na escrita a gente não estranha muito isso, mas na fala isso acaba soando até esquisito, pedante, né? Não é muito corriqueiro esse uso dependendo do contexto, tá bom? Mais um exemplo, na linguagem informal. A Bia terminou a lição de casa. Ajudei ela nas atividades da professora Petula. Aí, na linguagem formal, a Bia terminou a lição de casa. Ajudei-a nas atividades da professora Petula. Então, assim, pessoal, o nosso uso intuitivo, espontâneo da língua, assim, falada, ela acaba se distanciando muito das regras dessa língua, assim, que é considerada mais erudita ou mais próxima da escrita, tá certo? Então, a gente vai estudar agora algumas regras de colocação pronominal, tudo bem? Turminha, o primeiro caso é a próclise, que é o caso mais comum da língua portuguesa. A gente vai ver 5 regras, tá? As outras vão tendo cada vez mais regras na nossa apostila. E o que seria a próclise, né? Algumas palavras, elas vão atrair o pronome, tá? Para antes do verbo. Vamos pensar então num ímã de atração, né? Que vai jogar a palavra para antes do verbo, tá bom? Aqui nesse slide vocês têm 4 regrinhas, tá? As 4 primeiras das 7. Primeiro caso, palavras de sentido negativo. Elas vão atrair o pronome para antes do verbo. Por exemplo, o não ou nunca. Vamos analisar aqui, por exemplo. Nunca me disse nada. Nunca, essa palavra negativa, né? O me é o pronome em vermelho e o disse é o verbo que está em verde, tá bom? Então, como vocês podem reparar, o nunca, ele vai atrair o pronome para antes do verbo. Tá bom? Segundo caso, advérbios não seguidos de vírgula. Logo lhes informou, tá? No caso, o logo é um advérbio, o lhes é o pronome e o informou é o verbo, tá bom? Terceiro caso, pronomes relativos, que, cujo, qual, quem. Eles também acabam atraindo os pronomes para antes do verbo. Vamos ver um exemplo aqui que está na apostila de vocês. É esse ódio nas redes sociais que lhe faz pensar na intolerância das pessoas. Que é um pronome relativo que acaba atraindo o pronome lhe para antes da locução verbal que é fez pensar, que está em verde, tá bom? Pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, tudo, pouco, muito. Um exemplo aqui. Quem se conhece acaba se respeitando mais. Quem, em azul, é o pronome indefinido, o se é o pronome oblíquo e o conhece é o verbo, tá bom? Que está em verde de novo. Os últimos 3 casos de próclise, né, de regrinhas de próclise, no caso aqui, pronomes demonstrativos, eles também acabam atraindo
o pronome oblíquo para antes do verbo. Este, essa, isto, aquilo. São pronomes demonstrativos. Um exemplo aqui. Conhecemos meu passado. Isso nos ensinou a verdade. Isso, pronome demonstrativo. Nos, em vermelho, é o pronome oblíquo. Ensinou é o verbo, em verde, tá bom? Conjunções subordinativas, desculpa. Conjunções subordinativas. Quando, que, segundo, se, embora. Exemplo. A menina retribuiu o gesto carinhoso quando a elogiaram. Quando é uma conjunção subordinativa. A é o pronome oblíquo. Elogiaram é o verbo. Eu troquei um pouco a ordem aqui das cores, pessoal. O quando aqui no caso vai ser a conjunção. O verbo que deveria estar em verde está azul aqui, mas o azul é o verbo. E o a é o pronome oblíquo, tá bom? Vamos para o último caso aqui. Verbo em frases exclamativas, interrogativas ou optativas. Exemplo. Quanto me custa aceitar o que aconteceu? Aqui é um caso um pouquinho diferente, né? Custa aceitar é outra locução verbal, 2 verbos, né, para formar uma ação, que deveria estar em verde aqui também. Antes do verbo vai ter o me, que é o pronome oblíquo, tá? E no caso, a gente sabe que é uma frase exclamativa aqui por causa da exclamação aqui que está em verde, tá bom? Terminamos aqui os casos de próclise. Vamos agora para a ênclise, tá, turma? É o segundo caso de colocação pronominal. Aqui, em vez de 7 regras, nós vamos ter 5 na apostila de vocês. É quando o pronome oblíquo átono vem depois do verbo, tá? Quais são as regras? Aqui no caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Todas estão aqui nesse slide, tá bom? Essa aqui é clássica. Verbo no início de frase, né? Debrucei-me às margens do rio e relaxei. Debrucei-me, né? Debrucei é o verbo. O me é o pronome oblíquo átono que está depois do verbo aqui, tá? Segundo caso, verbo precedido por pausa. No fim do caminho, vírgula, avista-se a cachoeira escondida, tá? A pausa, no caso aqui, é a vírgula. O pronome oblíquo átono é o se e o avistar é o verbo. Terceiro caso, verbo imperativo afirmativo, quando é uma ordem. Queridos, aprontem-se logo, tá? No caso aqui, tanto a gente tem a pausa, né? Mas a gente tem aqui, de novo, uma ordem, né? Uma exclamação no sentido, assim, de uma intimação, né? Aqui no caso, o se é o pronome oblíquo átono e o verbo é o aprontar, o aprontem, tá bom? Quarto caso, verbo no gerúndio. Exemplo, descemos até o fundo do poço, segurando-nos na corda. Nos, pronome oblíquo átono, segurando, que é o caso, verbo no gerúndio, segurando, fazendo, comendo, vivendo, dormindo, tá? E aqui, o último caso de ênclise, né, é o verbo no infinitivo somado ao pronome o ou o pronome a. Exemplo, falamos que o passeio era cansativo, mas também muito legal, para não desanimá-lo, tá? Aqui no caso, a gente tem o verbo desanimar, mais o pronome o, tá? Desanimar ele. Esse o aqui, ele está substituindo o ele. Mas reparem aqui, pessoal, que simplesmente entre o verbo desanimar e o pronome o, a gente teve um acréscimo aqui dessa letrinha L. Por que será que isso aconteceu? Vamos ver agora. Atenção, 2 casos aqui, viu, pessoal? Nos verbos terminados em R, S, Z, o pronome oblíquo átono se transforma em los e las, que é o caso que a gente viu agora, para ficar mais sonoro, né? Por exemplo, vamos voltar aqui. Para não desanimá-lo, seria muito estranho. O português, ele segue muito esse padrão de consoante mais vogal, tá? Pra gente soa melhor, elas têm sempre que estar em parzinho, tá bom? Quando fica faltando, assim, a tendência do português do Brasil é combinar as duas, tá bom? Fazer o parzinho. E aqui a gente tem o segundo caso, que vai ter o exemplo abaixo. Nos verbos terminados em an, em e on, o pronome oblíquo se transforma em nos e nas. Vamos ver aqui.
Seus amigos recitam poemas, tá? Seus amigos, o sujeito, recitam o verbo, poemas é o objeto. Seus amigos recitam-nos. Esse os seria o objeto, né? No caso, que seria poemas, e o verbo é o recitam, tá? Mas para não ficar recitamos, né? A gente vai transformar em recitam-nos, tá? Recitamos, para dar diferença entre o recitamos e os recitam, tá bom? Chegando ao fim aqui, pessoal, o último caso, que é só esse slide aqui mesmo, a mesóclise, que é quando o pronome oblíquo átono está no meio do verbo. São casos, assim, bem raros no português do Brasil contemporâneo, tá certo? Quando ele acontece? Quando o verbo está no futuro do presente ou o verbo está no futuro do pretérito, sem ser acompanhado por palavra atrativa, que é aquelas que a gente viu, por exemplo, palavras de negação e tudo mais que está no caso das próclises do primeiro caso, tá? Pessoal, aqui, depois, abrir-se-ia um prazo para que se pudesse recorrer da sentença, linguagem jurídica aqui, né? Então, abrir-se-ia, numa linguagem corrente, a gente diria iria se abrir. A gente transformaria essa mesóclise em próclise, tá? Ia, né? Se abrir, tá? Podem reparar que ela tá até de trás para frente, tá? No caso, o se aqui é o pronome oblíquo átono, que está bem no meio do verbo iria se abrir, abrir-se-ia, né? Quebrado, tá? Um caso aqui, só para terminar, por exemplo, numa linguagem muito formal, solicitar-nos-á, alguém solicitar-nos-á, né? Nada mais é do que nos solicitará. A gente transformaria aqui de novo em próclise, né? A gente jogaria o pronome para antes do verbo. O português do Brasil adora próclise, tá bom, gente? Então, turminha, assistam esse vídeo, assim, quantas vezes vocês precisarem, tá bom? E a gente vai fazer os exercícios na nossa aula ao vivo essa semana, por meio do Hangout, tá bom? Até logo, fiquem bem, espero que vocês tragam as próximas dúvidas, né, na aula seguinte. Pessoal, muito obrigado, tchau, tchau.